Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um vídeo para falar de um assunto que sempre gera muita dúvida: inversão de fluxo de potência. Mas hoje eu quero aproveitar para trazer uma outra perspectiva para vocês. Precisa ter ART nos estudos de inversão de fluxo de potência emitidos pelas distribuidoras de energia? Esse assunto tem gerado muita dúvida e muita polêmica no setor, sobretudo depois que a gente teve a publicação da Resolução 1098 em julho de 2024 pela ANEEL. Por que esse assunto voltou a ficar aquecido com a publicação dessa resolução, gente? Porque com a Resolução 1098 da ANEEL, a agência não só inseriu o artigo 73A dentro da Resolução 1000, que é aquele artigo que traz as 3 hipóteses em que a distribuidora não deve fazer a análise de inversão de fluxo de potência nos sistemas. Se você ainda não sabe quais são essas hipóteses, vale lembrar. São para os sistemas zero grid, para os sistemas cuja potência instalada vá até 7,5 kW em alto consumo local, portanto uma unidade consumidora que nem recebe nem envia excedentes para outras unidades consumidoras, e aqueles sistemas que se encaixem nos critérios de gratuidade e que tenham uma potência e uma capacidade de geração compatível com o consumo instantâneo do consumidor. Essas são as 3 hipóteses que a gente tem em que a distribuidora não precisa fazer a análise de inversão de fluxo de potência. Antes de eu responder a pergunta-chave desse vídeo, eu já quero deixar um ponto de observação para você que tem se valido dessas 3 oportunidades. Eu tenho visto muitos projetos sendo reprovados quando eles estão limitados a essa potência de 7,5 kW, que a gente chama de fast track, porque muitas vezes não é enviado junto pelo integrador ou pelo responsável o termo de consentimento do acessante, em que ele fala que ele está aderindo, que ele está ok com as limitações impostas ao Fast Track. Então, se você simplesmente protocola um projeto de até 7,5 kW, mas você explicitamente não fala que você está indo para a opção do Fast Track, a distribuidora vai fazer a análise normal e o seu projeto poderá ser reprovado por inversão de fluxo de potência. Então, fique atento a esta situação. O segundo ponto de observação que eu quero deixar para você aqui diz respeito aos sistemas que usam esse critério de gratuidade e têm a potência compatível com a geração. Aqui a gente precisa ter uma observação para 2 pontos. Primeiro como existe uma vinculação na redação desse inciso do artigo 73A a esse critério de gratuidade, a gente está falando de sistemas que vão até 50 kW. Então não é porque o artigo fala em microgeração que o seu sistema pode ir até 75 kW. Vale a pena ficar atento a isso. E segundo, que a ANEEL deixou claro no manual de instruções que foi publicado por ela que essa alternativa só se aplica para as unidades consumidoras que tenham mais ou pelo menos 12 meses de consumo registrado, exatamente para que quando você vá fazer essa conta da geração compatível com o consumo, haja um histórico aí a ser considerado por você e pela distribuidora. Pois bem, feitas essas observações, vamos agora entrar no tema da ART, a anotação de responsabilidade técnica. Por que esse assunto voltou a surgir com mais força no nosso setor? Porque junto com a Resolução 1098, além de trazer esse artigo 73A que eu mencionei, a ANEEL também publicou um manual de instruções que as distribuidoras têm que seguir na elaboração dos estudos de inversão de fluxo de potência. Inclusive, se você quiser que a gente traga aqui no canal um vídeo analisando esse manual de instruções passo a passo para você poder conferir os seus orçamentos de conexão, deixa aqui nos comentários que a gente traz esse conteúdo para você. E nesse manual de instruções, lá no artigo 13, no item 13 do manual, vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, a gente tem uma determinação da ANEEL de que os estudos das distribuidoras devem trazer data, nome do profissional técnico e identificação desse profissional que fez o estudo, e muitas vezes, gente, o que a gente vê é um estudo anônimo sendo enviado pelas distribuidoras. E que os estudos também precisam respeitar a norma dos conselhos profissionais a que esses analistas, a que esses engenheiros estão sujeitos. Como a análise de inversão de fluxo de potência é um estudo técnico,
ele tem que ser feito por profissionais aí que, em regra, estão sujeitos à regulamentação do CREA e do CONFEA. E aí, então, a gente tem que olhar para as normas desses órgãos para entender se a ART é necessária ou não. Do ponto de vista prático, a gente não tem, salvo no CREA Minas Gerais, que inovou e em setembro trouxe uma disposição específica obrigando as distribuidoras de Minas Gerais, portanto CEMIG e Energisa, a emitirem uma ART para todos os estudos de inversão de fluxo de potência. A gente não tem uma norma específica de todos os CREAs para falar sobre isso, até porque, gente, é um tema relativamente novo dentro do universo que a gente tem dentro do setor. Mas a gente tem sim uma lei que é lá de 1966, que é a Lei 5.164, que exatamente regula o exercício das profissões do engenheiro e do arquiteto, por exemplo, e nessa lei fala que todas as atividades técnicas de um engenheiro estão sujeitas à emissão da ART. Então, se a gente pega a aplicação dessa lei, a gente pode dizer que as distribuidoras são sim obrigadas a emitir a ART para os estudos de inversão de fluxo de potência, porque isso é um estudo técnico que tem que ser conduzido por um profissional habilitado por um engenheiro. Bárbara, o que isso significa na prática? Isso significa duas coisas. Primeiro toda vez que você receber um orçamento com inversão de fluxo de potência e ele não tiver a indicação do profissional que que de fato fez a emissão daquele estudo, que está responsável por aquele estudo, este estudo ele é considerado irregular e incompleto. Então é muito importante que, além dos outros pontos que você precisa checar para garantir a completude e a assertividade desse estudo, você também reclame sobre a falta desse ponto. E a segunda coisa é que nós, enquanto setor, estamos também nos mobilizando junto aos CREAs para que, tal qual Minas Gerais fez, seja iniciado um procedimento de fiscalização mais forte dos CREAs perante as distribuidoras de energia para que a gente consiga ter a emissão dessas ARTs nos estudos. A emissão da ART, gente, pode não resolver os nossos problemas, mas sem dúvida alguma ele torna mais caro para a distribuidora ficar alegando inversão de fluxo à torto e à direito, sem muitas vezes ter um compromisso com a realidade daqueles fatos. Então, exigir isso é não só um direito nosso, um direito do consumidor, mas também uma prática importantíssima para que cada vez mais o tema da inversão de fluxo seja levado a sério pelas distribuidoras. Espero que esse vídeo tenha te deixado um pouco mais a par de qual é o contexto de toda essa situação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita para me contar se os estudos que você está recebendo estão cumprindo o manual da agência ou não. Até a próxima!